Paz do Senhor para todos. Amém. Boa noite. Mas abra sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 7. Eu fiquei ouvindo essa canção agora e parece até que nós combinamos. Parece até que foi, combinado que vai ser pregado com o que foi falado. A verdade é que o que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou. Vocês podem me ajudar? Acabaram de cantar, ó. O que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, é o que Deus preparou para mim. E a gente acabou de cantar. Deus me chamou para viver coisas maiores. Vai. Deus me chamou, declara sobre a tua vida, para viver coisas maiores. Deus me chamou para viver coisas maiores. Enquanto elas cantavam, a minha esposa estava aqui. Eu olhei para a camisa dela e vi 2021, ano da frutificação. Deus tinha colocado isso no meu coração em 2021. Não, 2021 vai ser um ano de frutificar. E vai ser assim, vai ser assado. E aí, o que aconteceu? Nós viemos para cá. E Deus começou a frutificar de uma maneira sobrenatural. Quando nós chegamos em 2022, eu fiquei no final do ano de 2021 falando: Deus, me dê uma palavra, porque eu quero saber como vai ser 2022. E Deus falou assim: vai ser o ano da multiplicação. E as coisas começaram a multiplicar. As coisas começaram a acontecer diferente neste lugar. A presença de Deus, ela começou a se manifestar de tal forma. E as coisas foram multiplicando. Multiplicando salvação, multiplicando graça, multiplicando vidas sendo transformadas, homens e mulheres sendo completamente libertos pelo poder da palavra de Deus. O ano foi um ano de multiplicação. E na última semana eu estava assim: Deus, e aí Deus, eu estou um mês pedindo qual é a palavra para 2023. O que o Senhor tem para nós em 2023? E Deus não falava comigo. E eu falava assim: Deus, o que o Senhor tem para 2023? Até o momento em que veio a palavra romper. Eu falei: uau, 2023 vai ser um ano de romper. Aleluia! Romper com as suas limitações, romper com aquilo que tentava te parar, romper com aquele pecado que um dia estava te seduzindo e tentando te voltar para as velhas práticas, romper com a tua dependência das outras pessoas, romper com a dependência espiritual, mas também romper nas suas limitações e falar assim: ei, agora eu vou buscar ainda mais, Deus, agora eu vou fazer ainda mais, tudo aquilo que eu não fiz em 2021, 2022, tudo que eu não fiz dos anos para trás, eu quero saber que em 2023 eu vou romper, eu vou pisar onde eu não pisei, eu vou romper até mesmo as fronteiras. Se eu tiver que sair do país, eu vou sair. Se eu tiver que encontrar um emprego melhor, eu vou encontrar. Se eu tiver que buscar algo ministerial, eu vou buscar ainda mais. 2023 é o ano de romper. E quando nós falamos em romper, nós sempre vemos a história de céus abertos. Que os céus fechados se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus, grande Deus. Vai me chamar pro louvor, mas acontece o seguinte: Deus, Ele quer romper algo, abrir os céus sobre a minha vida, sobre a tua vida. E muitas das vezes você fala assim: ah, o pastor está falando e até então eu estou ouvindo a pregação há muitos anos, eu estou caminhando com Jesus há muitos anos e parece que as coisas não acontecem. Gênesis, no capítulo 7, contou uma história que você conhece muito bem. Conta a história de um homem que por anos e anos ele estava pregando, por anos e anos ele estava anunciando que poderia haver salvação para aquele povo,
chover, mas ninguém acreditava. Aquele homem por anos e anos dizendo, vai chover, vai chover. Ei, estou construindo algo porque vai chover. Oh Deus! Mas ninguém acreditava. Talvez você já esteja desacreditado da palavra que Deus um dia te deu. Vai haver transformação sobre a tua casa. Talvez você esteja desacreditado da palavra que Deus um dia te deu. Ei, eu vou transformar a tua vida, eu vou te tirar das drogas, eu tenho um chamado ministerial sobre a tua vida, eu tenho uma mudança de vida, uma mudança de história para você. E talvez você está assim, ah Deus, eu não consigo largar as drogas, ah Deus, eu não consigo largar esse pecado, ah Deus, a bebida está sempre me seduzindo, sempre me destruindo e me fazendo retroceder. Talvez você está assim, ó, anos e anos lutando. Uma hora vem para a igreja, daqui a pouco cai, volta para o mundão, fica muito doido, daqui a pouco volta para a igreja e fala, Deus, parece que não anda, parece que não rompe. Ei, 2023 é o ano de romper. 2023, a tua vida vai ser impactada de tal forma, Deus vai entrar de tal forma sobre a tua vida, vai ser sobrenatural. Ei, glória! Gênesis no capítulo 7, verso 11 diz, no ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram. Ei, aquele homem anunciou por anos e anos, vai chover, por anos e anos. Ei, as janelas dos céus vão se abrir, as pessoas não acreditavam. Ei, eu estou anunciando sobre a tua vida. Talvez as pessoas já não acreditem mais que você vai dar certo. Talvez as pessoas não acreditem mais que o teu casamento vai dar certo, que os teus filhos vão ser resgatados, que a tua casa vai ser transformada. Talvez ninguém acredite mais em você, mas eu estou dizendo e profetizando, por mais que anos e anos as pessoas disseram que não, esse é o ano em que Deus está dizendo sim. Esse é o ano em que Deus está falando, ei, eu estou abrindo a janela do céu sobre a tua vida, e a água, abundante chuva vai descer sobre a tua casa, a abundante chuva vai descer sobre o teu ministério. Em nome de Jesus, pegue essa palavra e fala, Deus, em nome de Jesus, eu não quero ficar aqui, eu não vou retroceder. Deus escolheu Noé para dizer, ei, talvez ninguém acredite nesse homem aí. Talvez ele não era ninguém para as pessoas, mas aquele homem foi anunciando, vai acontecer. O Deus Todo-Poderoso me falou. Quando eu falo, nós somos a DMV, a igreja que vai fazer a independência estremecer. Ei, Deus falou comigo, vocês vão fazer a independência estremecer. Vidas serão transformadas, casas serão transformadas, algo vai acontecer na auto-independência. E Deus quer usar, mas Ele quer te usar também. E aí muitas das vezes olharam para mim e falaram assim, quem é esse menino? É maluco. Esse menino é doido. Como é que ele vai fazer isso? A igreja da independência não dá certo. Quantas igrejas tem lá? Mas eu estou lá, igual Noé, ouvindo a voz de Deus e falando, Deus, vai acontecer. As janelas dos céus vão se abrir. As janelas dos céus vão se abrir. As janelas dos céus vão se abrir. E de repente, você chegou aqui. E de repente, Deus foi tocando em cada um de vocês. Ei, quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que passam na porta, de pessoas que moram aqui em cima e falam assim, quantas das vezes eu falo, quero ir no culto. Eu passei na porta da igreja e falo assim, que vontade de subir, que vontade. E aí acontece de que a pessoa muitas das vezes ainda não conseguiu entrar. E eu falo, mas essa é a nossa oração, Deus, toca os vizinhos de cima, toca os vizinhos do lado, toca o vizinho da frente, toca a pessoa que está passando na rua. E em nome de Jesus nós vamos ter muitos testemunhos de pessoas que passaram em 2022 e não entraram, mas agora vai romper, vai acontecer algo sobrenatural sobre a vida deles. E eles vão falar assim, é o meu tempo, é o momento de romper essa barreira que me impede de servir ao Senhor. Glória a Deus. 2023 vocês vão ver grandes milagres nesse lugar. Grandes coisas vão acontecer. E eu, pensando em romper, eu falei, poxa, 2020, 21, 22 foram anos difíceis. Ano de pandemia, foi ano disso, ano daquilo, é briga por causa de eleição, é por causa disso, é por causa daquilo, foi uma confusão completa. E talvez a sua vida tenha sido um completo caos. Talvez a tua vida tenha sido muito difícil nesses últimos anos. E eu penso num homem
Na verdade, um menino de 17 anos que em um determinado momento chega um homem na casa dele. Um profeta. E ele, dentre os irmãos, ele escolhe aquele para ser rei. O menor da casa, aquele que estava no meio das ovelhas, aquele que estava fedendo, aquele que não tinha expectativa, aquele que talvez não tinha planos, aquele que talvez não tinha projeto algum. Mas o Deus Todo-Poderoso olhou e falou assim: é você, é você, é você, é você. Ei, você veio aqui nessa noite porque Deus estava falando, é você. Talvez a tua família não acredite, mas é você. E aí Deus olhou para aquele garotinho e fez uma promessa. Só que os anos se passam e parece que a promessa não vai se cumprir. Por mais que ele tenha se casado com a filha do rei, as perseguições só aumentaram. As dificuldades só aumentaram, os problemas só aumentaram. Por mais que você carregue uma promessa de Deus, muitas das vezes parece que a sua vida, os problemas só aumentam. Parece que as dificuldades só aumentam, parece que não tem mais chance, parece que as portas se fecharam todas, por completo. E você não vê esperança, você já não tem expectativa, você já não está acreditando em mais nada. E aquele garotinho, ele num momento de grande dificuldade, fugindo do seu sogro, agora acredito que já era um homem casado, mas teve que fugir do seu sogro e se esconder numa caverna. E se esconderam naquela caverna, muitas das vezes fala assim, agora na caverna eu vou ficar sozinho, vou ficar tranquilo. Mas aparece muita gente. A Bíblia vai dizer que 400 homens oprimidos, endividados, cheios de problema. E muitas das vezes você fala assim, poxa, eu estou cheio de problema, e vem um monte de gente reclamar comigo dos problemas da vida dele. Muitas das vezes você está cheio de dificuldade e as pessoas vêm chorar no seu colo, as pessoas vêm se consolar no seu ombro, e você fala, poxa, eu tenho os meus problemas, eu preciso resolver a minha vida. E aqueles homens chegam diante de Davi, aqueles homens chegam diante daquele cara que não era ninguém até então, era um fugitivo, era um cara que estava sendo ameaçado de morte, estava tentando se esconder. Mas aqueles homens, ao se aproximarem de Davi, e Davi olhar para a situação, poxa, esse aqui está pior do que eu, esse aqui está com dificuldade, esse está devendo a todo mundo, esse aqui está ameaçado de morte, esse aqui não presta, esse aqui é drogado, essa aqui é prostituta, essa aqui ninguém dá nada por ela, esse aqui ninguém acredita mais. Todo o bairro já falou, esse aí ou vai ser preso ou vai morrer. Talvez Davi tenha olhado para aqueles cidadãos e como você olharia e falasse assim, o currículo do cara não dá para nada. Esse aqui não dá para andar comigo. Mas Davi olhou para aqueles currículos quebrados. Uma vez, uma menina me entregou o currículo e falou assim, poxa, tem como você entregar o currículo do marido da minha amiga lá na sua empresa? Eu falei, não, entrego sim, me dá aí. E aí na hora que eu peguei o currículo, eu fui olhar o currículo. Aí aquele currículo assim, tudo rabiscado, eu falei assim, pô, mas ninguém mais escreve o currículo na mão. Todo mundo imprime, faz, acontece. Na verdade, hoje em dia já mandam até por e-mail. Mas aí eu olhei e falei assim, meu Deus, se eu fosse um líder, será que eu escolheria esse currículo? Talvez se você fosse um líder, talvez você escolheria aquele currículo. Talvez se você olhasse para as pessoas que você admira, talvez você deveria pensar assim, será que essa pessoa escolheria o meu currículo? Se eu me apresentasse para ele, será que ele me escolheria para andar lado a lado? Para ser o funcionário dele? É mais ou menos o que Davi estava vendo. Ele estava vendo 400 homens com um currículo horrível. Mas Davi, ele decide olhar para aqueles homens e falar assim, eu posso mudar a tua história. Eu posso mudar a tua vida. Eu posso fazer algo sobrenatural. Davi se coloca como líder deles, como chefe deles, como capitão deles e fala assim, ei, hoje eu vim para mudar a vida de vocês. Aleluia! Aqueles homens que não tinham esperança, aqueles homens que estavam endividados, aqueles homens que estavam cheios de problemas, eles se apresentaram diante de Davi e falaram assim,
Esse cara é aquele cara que matou gigantes. Esse cara é um cara de fé. Esse cara é alguém que ele tem uma promessa. Então eu vou ouvir a voz de Deus através dele. Aqueles homens acreditaram em Davi, assim como Davi acreditou naqueles homens. E por que eu estou falando isso? Porque quando você lê o segundo livro de Samuel, no capítulo 23, você vê que Davi já não era mais um fugitivo. Davi já não era mais um cidadão qualquer. Agora Davi era o rei. Agora Davi, ele está no seu último ano praticamente de reinado, está no final do seu ano. No final do ano ele começa a fazer uma declaração, assim como todos os reis faziam. Ei, esse ano nós tivemos isso, esse ano nós fizemos aquilo, esse ano nós fizemos assim, assado. Só que numa declaração de Davi, ele começa a apresentar os seus melhores guerreiros. Na sua declaração, Davi começa a falar daqueles homens. E ele conta a história de um momento em que aqueles homens, em 2 Samuel capítulo 23, verso 16, aqueles homens ouviram Davi suspirar. Ai, que me dera beber da água, da fonte que jorra lá na terra dos filisteus. Davi, ele fala sobre da sua tropa de elite. Davi, ele fala sobre os seus melhores guerreiros. Mas ele conta a história de que, num determinado momento, 3 dos seus melhores homens fizeram algo. Então, aqueles 3 poderosos, valentes de Davi, romperam pelo arraial dos filisteus e tiraram água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e tomaram e trouxeram a Davi. Porém, ele não quis beber, mas derramou-a perante o Senhor. O interessante é, aqueles homens, eles eram guerreiros de alta qualidade. E muitas das vezes venceram 800 homens com apenas uma lança, lutaram uma batalha sozinhos para defender um campo de lentilha, fizeram diversas situações divinas, coisas que qualquer homem não faz, que qualquer guerreiro não faz. Mataram mais gigantes que Davi. Mas num determinado momento foi necessário com que eles se unissem, para que eles entrassem na terra dos filisteus. E o mais interessante é que a Bíblia vai dizer: romperam pelo arraial dos filisteus. Eu quero que você entenda: homens que não eram nada, homens que talvez não acreditassem nem em si mesmo mais, homens que a sociedade não acreditava, homens que a família dizia: esse não serve para nada, num determinado momento se tornaram grandes guerreiros. E agora eles romperam pelo arraial dos filisteus. Um dos maiores inimigos do povo de Israel, um dos maiores inimigos do povo de Deus. E agora aqueles homens, eles ouviram: opa, o meu rei terreno, ele deseja beber daquela água, então vamos romper o terreno do inimigo. Aí você vai começar a ouvir a voz do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que te chamou para uma grande obra. E Deus vai falar assim: ei, eu quero ser a água que vai saciar a sede daquele drogado. Ei, eu quero ser a água que vai transformar a vida daquele homem. Ei, eu quero ser aquele que vai mudar algo. Aí você vai falar assim: opa, o meu rei, ele tem um desejo de salvar, de transformar, de mudar, de moldar. O meu rei, ele tem um desejo de mudar a história de alguém. Aí você vai falar assim: epa, se Davi tinha desejo de beber a água e os seus guerreiros romperam o arraial do inimigo para pegar aquela água, ei, se o meu Deus quer que eu salve vidas, se o meu Deus quer fazer a independência estremecer, se o meu Deus quer mudar quadros, quer mudar histórias, eu serei um daqueles guerreiros, eu serei um dos valentes que vai romper na terra do inimigo e vai mudar a história. Eu serei um dos guerreiros que vai colocar o joelho no chão, que vai orar diferente, que vai proclamar diferente, que vai profetizar sobre o bairro, sobre a casa, sobre o marido, sobre a esposa, que vai transformar alguém. Você precisa
precisa ser alguém que acredita que vidas podem ser transformadas. Eu quero ativar essa fé em você. Eu quero ativar em você que vidas serão transformadas e você vai ser usado. Você vai ser a boca de Deus sobre a terra. Você vai ser a boca de Deus sobre o alto independência. É a tua palavra, aquilo que você crê, aquilo que você profetizar, aquilo que você liberar da tua boca, em nome de Jesus, vai acontecer para que vidas sejam transformadas, para que vidas sejam salvas. Ei, não só em Independência, mas lá no Dux, lá no Floresta, lá no centro da cidade, lá em Itaipava, aonde quer que você pisar a planta dos seus pés e começar a profetizar, vai acontecer, vidas transformadas, portas abertas, céus abertos sobre a tua casa, céus abertos sobre a tua vida, céus abertos sobre você. Aleluia! Só quem crê diga amém, só quem crê diga aleluia, só quem pegou essa palavra e entendeu, ei, Deus me chamou para romper, Deus me chamou para fazer algo diferente. Aleluia! Talvez você fale assim, eu estou aqui, mas eu estou derrotado. Estou nas drogas, eu estou na prostituição, eu estou numa vida que eu não sei mais o que fazer. Estou quase destruindo minha casa, minha família, por quê? Porque eu não consigo me conter. Porque o vício é mais forte do que eu. É exatamente o que esses homens viviam. Talvez, por serem endividados, eram viciados em jogos. Talvez eram viciados em sei lá o que, sexo, drogas, eu não sei. Aqueles homens eram homens completamente perdidos. Alguns eram homens normais, mas que estavam com o coração arrebentado. Alguns eram pais de família, mas a mulher tinha saído de casa e falado assim, quero mais esse homem não, saiu um banana, serve para mim mais não. Talvez eram homens que simplesmente tinham desistido da vida e o primeiro abismo que eles olhassem à frente, eles simplesmente iriam pular. Mas alguém acreditou neles. Eu quero que você entenda, do mesmo jeito que Deus acreditou em você e te chamou aqui nessa noite, para trazer essa palavra sobre você, Deus ele quer que você comece a acreditar nas pessoas que estão lá fora. Ele quer que você comece a profetizar sobre as pessoas que estão completamente perdidas. E você consiga romper sobre o arraial dos filisteus. Romper sobre os seus inimigos. Ei, olha para o teu irmão e fala para ele, você foi chamado para romper. Fala com autoridade, você foi chamado para romper. Você chegar próximo a Deus, isso não vai te limitar mais. Você vai romper aquelas barreiras e vai alcançar aquilo que Deus chamou você para fazer em nome de Jesus. Você vai romper em nome de Jesus. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Santo é teu nome. Deus! Talvez você esteja aqui nessa noite e parece que perdeu o controle da tua vida. Talvez você esteja aqui nessa noite e nem acredite mais em si mesmo. Mas eu quero que você entenda que Deus ele não perdeu o controle da sua vida. Eu queria te convidar aqui. Talvez você fale assim, eu sou exatamente esse cara que você falou aí. Eu sou essa mulher que você falou aí, que não está conseguindo andar para frente. Tudo parece que me paralisa. Eu até fingi para as pessoas que está tudo bem. Mas lá no fundo, lá dentro, eu estou ferido. Lá dentro, eu
estou lutando contra esses desejos que me machucam, que me matam. Esses desejos que estão destruindo meu casamento, esses desejos que estão destruindo aquilo que Deus tem para mim. Deus, Ele te conhece. Ele sabe quem você é, Ele conhece as suas limitações. Mas tem coisas que você não consegue fazer com o próprio braço. Tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. E você tem que falar: Senhor, eis-me aqui. Eu me rendo, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu não consigo mais ser isso sozinho. Deus está dizendo: filho, filha, eu conheço você por dentro. Eu conheço esse coração ferido. Eu conheço esse coração que luta
Existe alguém aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus e falar: Senhor, eu sei que o Senhor não perdeu por mim. E o Senhor pode mudar a minha história. Aleluia! Existe alguma vida para Jesus hoje? Amém? Deus, em nome de Jesus, Pai, a Tua palavra ela foi pregada, Senhor, e a Tua própria palavra diz que ela jamais volta vazia. Deus, eu creio, Deus, que vidas foram, Deus, encontradas através dessa palavra que foi lançada. Deus, eu creio que corações foram, Deus, tocados por essa palavra. Deus, em nome de Jesus, eu creio que homens e mulheres que entraram aqui nessa noite sairão daqui completamente, Deus, transformados. Sairão daqui, Deus, em nome de Jesus, impactados, Senhor. Eu creio, Deus, que há um novo de Deus sobre a vida deles. Eu creio, Pai, que há um mover, Pai, que vai acontecer. Pai, talvez as pessoas ainda não entenderam 2022 acabou. Nós já começamos 2023. Nós já começamos um novo ano. Nós já começamos uma nova história. Talvez o mundo ainda não tenha rompido, mas nós já rompemos. E a partir de hoje, Pai, em nome de Jesus, nós sairemos aqui completamente diferente. Completamente, Deus, com uma visão completamente diferente. E em nome de Jesus, Pai, seremos homens, mulheres, que em nome de Jesus vão impactar aonde quer que pisarmos. Pai, crianças que vão pisar e vão falar: o reino chegou, o reino chegou. O Deus Todo-Poderoso que habita em mim pode e vai mudar a tua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você foi chamado para romper